zona inteira se emocionou. O futuro aqui é agora, tá de volta o tempo que a gente sonhou. É você quem faz a hora, Geraldo tá de volta, Geraldo voltou. Oh, 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 oh. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Oh, 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 oh. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Tá no sorriso de cada criança, em cada homem, em cada mulher. Volta por cima a esperança que a gente canta com garra e com fé. Oh, 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 oh. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Oh, 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 oh. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Olá, boa noite a todos vocês e a todas vocês que nos acompanham nessa roda de conversa, dar a volta por cima com a juventude. No dia de hoje, Geraldo, nosso futuro prefeito, e Jairo Araújo, nosso futuro vice-prefeito, receberão Mariana Dias, ex-dirigente, ex-presidenta da UNE e atual presidenta da UJS Bahia, e também receberemos a nossa querida Luísa Dulce, que é do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e também integrante do Coletivo Nacional Agrário do PT Nacional. Para dar as boas-vindas, e essa roda hoje vai ser mediada pela Mariana Xavier, da UJS, e pela Bruna Weio, do Levante Popular da Juventude. Então, hoje nós teremos aqui uma roda de jovens com jovens, para os jovens. Para dar as boas-vindas, eu convido, então, o nosso prefeito, Geraldo Simões. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Célia. Boa noite, Bruna, Mariana, nossa ex-presidente da UNE, Luísa, da Fundação Perseu Abramo. Jairo está aí assistindo e ouvindo. Só tem gente que entende hoje aí, Jairo, para nos ajudar a compreender cada vez melhor os anseios, as pautas da juventude. O time aí é de primeira. E sei que isso vai contribuir. Primeiro, para mudar conceitos nossos, e segundo, para nos levar a assumir responsabilidade numa futura gestão na Prefeitura de Itabuna. Eu lembro que na nossa gestão 2001 e 2004, e o PCdoB fazia parte desse governo com a gente, nós já tínhamos políticas importantes para a juventude. Eu cito aqui a Agência Municipal de Emprego, qualificamos um número enorme de jovens em trabalho conjunto com a Universidade Estadual de Santa Cruz. Nós tínhamos um agente jovem que os alunos da nossa rede municipal, a gente conseguia estágio em órgãos públicos, como prefeitura, bancos oficiais, estatais, como Coelba. Tínhamos ensino em tempo integral, o esporte e a cultura era casadinho com a educação, os meninos gostavam muito de cumprir a sua responsabilidade na sala de aula para participar do segundo tempo, um programa também do governo federal, vitorioso aqui em Itabuna, e as atividades culturais diversas, dentre elas o aprender tocar um instrumento com cantores nossos aqui, como o Sabará, né? Ensinou muita gente aqui. Então, tínhamos políticas importantes e essa pauta não era tão forte naquele período quanto é hoje e necessária. E nós estamos nos preparando. Já temos um bom programa de governo, debatido com 2.500 pessoas, com gente da área, com a turma da universidade. E essa pauta é forte, é importante, é necessária, e nós vamos trabalhar essa pauta com prioridade. Eu estou falando de trabalhar essa pauta, eu estou falando em ensino de tempo integral, é reconstruir o esporte da cidade, que nada mais existe no esporte, muito menos a ligação do esporte com a educação, a parte cultural também, com esse conjunto enorme de artistas das diversas áreas que nós temos na cidade, né? O menino vai sair do bairro
no contraturno para conhecer a cidade, os equipamentos da cidade, o teatro, o cinema, a igreja, a TEPLAC, a universidade, os clubes que nós temos no centro das cidades. Vai ter uma bolsa para os meninos, das áreas mais vulneráveis da cidade, e vamos criar um selo da empresa amigo do adolescente que trabalhe a questão do contraturno, o estágio nessa área. E eu falo isso tranquilo, porque o Estado, o governo do Rui Costa, já tem muita coisa importante acontecendo aqui, na área do segundo grau. O que nós queremos é vincular o primeiro grau, o ensino fundamental 2 com o segundo grau. Aqui nós temos um bom número de escolas de tempo integral do governo do Estado. O governo do Estado tem cursos técnicos em vários colégios, uma área cultural forte aqui no Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Enfim, nós podemos fazer um grande trabalho conjunto, Prefeitura e Governo do Estado, para aplicar políticas importantes, modernas, atuais, para a nossa juventude. Nós temos procurado aprender mais ainda, eu e Jairo. Embora Jairo ainda é um menino, eu estou um pouquinho mais na frente, participamos de uma live, de uma live da Laje a semana passada, ouvindo as pessoas que vivem essa fase de idade, têm anseios e têm pauta também. De vez em quando também eu faço uma ligação aí para a Bruna, como faço também para a Tami, como faço para outras pessoas, para a gente ir incorporando, né, os desejos, o sentimento, a necessidade e a pauta da juventude para o nosso governo, que, se for pela vontade de Deus, a gente começa no dia 1º de janeiro. Alegre, portanto, em estar participando dessa reunião, dessa live, com tanta gente boa, autoridade mesmo, no que diz respeito ao assunto à juventude. Muito obrigado, Célia. Obrigada, Geraldo. Para as suas saudações iniciais, eu convido agora o nosso vice-prefeito, Jairo Araújo. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso, Célia, estar aqui nessa roda de conversa. Quero agradecer muito essa oportunidade, cumprimentar aqui as duas Marianas, né? A Mariana e a Mari Dias, que foi presidente da UNE, a Bruna, que tem contribuído muito com esse momento que nós estamos vivendo em Itabuna, e Mariana também, a Luísa Dus, que vai nos ajudar a contribuir com esse debate, agradecer a audiência dos internautas que acompanham essa roda de conversa, e aqui mais para aprender a fazer essas reflexões diante do que nós estamos vivendo no país. Eu acho que o grande desafio é como as administrações municipais, progressistas, que têm sensibilidade em relação ao sofrimento do nosso povo, e no momento de absoluta desestruturação do Estado brasileiro, inclusive as políticas públicas, como o município, administrado por gestões comprometidas com o nosso povo, pode estabelecer essas políticas públicas. Eu entendo que é possível fazer, mesmo diante da ofensiva de destruição do Estado Nacional, da educação, de tudo que nós estamos vivenciando no Brasil. E, obviamente, que essas políticas públicas, ela precisa ter a contribuição e a construção e a participação efetiva da juventude, sem a qual a gente correria o risco de um fracasso. Ouvir a juventude, as contribuições, o sentimento de que cidade nós precisamos para a juventude. Esse é um debate, na minha opinião, dos mais essenciais. A gente está numa cidade que tem uma ausência completa de todas as áreas relacionadas à juventude, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao primeiro emprego. Não existe políticas públicas para absolutamente nada, né? Então, como a gente transformar essa cidade em uma cidade que atenda às necessidades e que tenha sensibilidade em um olhar fundamental para a nossa juventude. E obviamente, eu sou novo também, né? Tenho só 16 anos de idade, mas quem, obviamente, conhece concretamente as demandas e que pode falar com propriedade é a juventude. E é isso, eu estou aqui para ouvir, para aprender junto com vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Jairo. Então, agora eu passo aqui a coordenação dessa roda de conversa para as nossas amigas Bruna e Mariana. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Célia. Obrigada. Boa noite, Bruna. Boa noite, Mari Dias. Boa noite, Luísa. Nosso prefeito Geraldo, nosso vice-prefeito Jairo Araújo. Saudar esse espaço, né? Dizer da importância dele. Que nada melhor do que ouvir a juventude para saber o que é melhor para a juventude, não é isso, Bruna? É isso mesmo, Mari. Boa noite para todas. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo. A gente sabe que esses dias, né, construir uma campanha no meio dessa pandemia não tem sido uma tarefa fácil para nós, mas a gente tem conseguido, né, mostrar que estamos aqui, disputar as redes, disputar as ruas, e a gente está aqui hoje para falar sobre a juventude, principalmente porque a juventude é um sujeito coletivo, né? Então, a gente precisa ouvir as demandas da juventude e precisa compreender que na política a juventude tem as respostas para os seus problemas, né? Então, é nesse intuito que a gente está aqui hoje, né? Então, como já me apresentaram, eu sou Bruna, sou cientista social e sou militante do Levante Popular da Juventude, e a gente aqui em Itabuna está aí nesse corre porque a gente acredita de verdade que a gente pode sim dar a volta por cima e que a juventude é fundamental para a gente fazer isso. Então, para isso, essas convidadas de hoje, elas são muito especiais e vão ajudar a gente a fazer um debate muito massa para a juventude. Massa, Bruna. Isso aí, então, já para dar início, né, à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui, quero convidar a Mari Dias. Mari Dias, atualmente, é presidente estadual da JS, ex-presidenta da UNE, foi presidenta da UEB também, foi vice-presidenta da UNE, então, Mari Dias tem uma bagagem muito grande aí, né? Já rodou esse Brasil, então tem muita experiência para dar boas contribuições para a gente. Bora. Seja bem-vinda, Mari, mais uma vez, Mari, que sempre está por aqui também, né? Nos fazendo uma visita, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mari. Boa noite a todo mundo. Quero saudar o prefeito Geraldo, o vice-prefeito Jairo, saudar a Mari, minha companheira de coletivo, de militância, saudar a Bruna, do Levante Popular da Juventude, todas as pessoas que nos acompanham. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Itabuna, porque Itabuna foi uma das primeiras cidades, e a UESC foi uma das primeiras universidades que eu pude visitar quando iniciei a minha trajetória no movimento estudantil. E confesso que a primeira vez que eu cheguei na UESC, eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu queria estudar aqui nessa universidade. Se eu soubesse que era tão bonita, eu tinha prestado vestibular para cá. E de lá para cá, eu tive muitos momentos importantes nessa universidade, nessa cidade. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz de participar desse momento, sobretudo porque, por mais que pareça um clichê, mas é muito raro que a gente tenha hoje, dentro do debate eleitoral, candidatos preocupados com a juventude, dispostos a ouvir, dialogar e, junto com a juventude, construir um projeto de cidade em si, né? Eu tenho tido muita preocupação com o momento que a gente tem vivido, um momento duro, um momento em que as pessoas estão cada vez mais distantes da política, por conta desses momentos difíceis que a política tem passado, por conta desses episódios ruins que a política brasileira tem, de propósito, que se torna um grande espetáculo na mídia, como recentemente a gente pôde ver, o presidente da República fez uma campanha dizendo que ia acabar com a corrupção, e recentemente o seu parceiro foi pego com dinheiro em um lugar absurdo, inclusive. Então, todas essas notícias, esses acontecimentos afastam muito as pessoas da política. E o trabalho que a juventude tem é de convencer cada vez mais cedo a nossa população de que a política é, de fato, o principal instrumento de transformação da vida das pessoas. Isso a gente pôde vivenciar no Brasil, isso a gente pôde vivenciar no nosso estado, isso a gente pôde vivenciar numa cidade como Itabuna, que quando a política está a serviço da população, a vida da população melhora efetivamente.
porque se a Universidade Estadual de Santa Cruz, aí na região, pôde crescer, mais pessoas puderam estudar, pessoas de origem pobre, inclusive, puderam ingressar numa universidade pública, que sempre foi algo muito difícil de ser alcançado, é porque as políticas públicas permitiram que essas pessoas pudessem chegar nesses espaços, ter acesso à universidade, ter melhorado a sua vida. Eu sou estudante de uma universidade estadual, então sei o quanto que é importante a gente pensar nessa perspectiva. Então, um coletivo como o JS, um coletivo como o Levante Popular da Juventude, como a Juventude do PT e como as entidades estudantis que organizam o movimento estudantil contribuem para que mais pessoas acreditem mais cedo de que a organização social e a política pode, de fato, transformar a vida dessas pessoas. Então, por isso que é tão importante que a gente pense a cidade na perspectiva da juventude. E eu quero trazer uma opinião aqui que eu acredito que é a coisa mais importante que a gente precisa pensar hoje para a juventude brasileira é a questão do desemprego. A gente viveu um país, a gente viveu cidades em que a gente chegou ao pleno emprego, onde as pessoas tinham condições de trabalhar, de sair do emprego quando não estava satisfeito e conseguir outro emprego, e hoje a gente tem uma situação muito difícil, que é a situação do desemprego no nosso país. O desemprego destrói os sonhos das pessoas, o desemprego reduz a capacidade do bem-estar das famílias do nosso país, então, por consequência, fica muito mais difícil que as famílias consigam sustentar a sua casa. O desemprego acaba com a economia das nossas cidades, o desemprego promove a evasão universitária, porque à medida em que as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem pagar a sua universidade ou até mesmo ter presença na universidade pública porque não consegue se deslocar, não consegue se alimentar e não consegue se manter. Então, eu acredito que para que a gente consiga pensar uma cidade que a juventude tenha dignidade em si, a gente precisa pensar nessa perspectiva. E numa cidade, inclusive, como Itabuna, que tem uma economia forte, uma das maiores economias do nosso estado, a gente precisa pensar nessa perspectiva do que tem acontecido. Mas também é importante, do ponto de vista da gestão, nós pensarmos como fazer uma gestão com mais participação da população. Nós do movimento estudantil, do movimento de juventude, vivenciamos momentos em que as políticas públicas puderam ser pensadas através de conselhos consultivos que ajudam o poder público a pensar na nossa sociedade de uma forma muito mais completa, ouvindo a sociedade civil. Eu acho que é muito importante que a gente volte a levantar a bandeira da ativação dos conselhos municipais de juventude, porque isso é muito importante para a prefeitura, para a gestão da prefeitura e para a organização da sociedade civil. Através do processo de conselho de juventude, a gente pode alcançar diversas transformações no estado da Bahia, no Brasil, nas cidades que têm esses conselhos ativos, porque esses conselhos permitem que a sociedade civil, aliada ao poder público, possam pensar iniciativas que melhorem a vida das pessoas. E como a política cada vez tem se tornado mais distante das pessoas por conta de tudo que tem acontecido, ter conselhos, não só o Conselho de Juventude, mas outros conselhos numa cidade como Itabuna e num projeto como esse que tem sido construído através da chapa de Geraldo e de Jairo, eu acredito que é muito importante. Acho que a gente tem desafios grandes do ponto de vista municipal, mas também do ponto de vista nacional, porque a gente sabe que o que acontece no município, o que acontece no Estado é também um reflexo de uma política nacional. E é necessário que a gente tenha, nesse processo de disputa eleitoral, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras comprometidos com o que é importante para a nossa sociedade nesse momento. A democracia está em risco, o presidente da República é um verdadeiro aloprado que não sabe o que pensar e o que fazer num país como o Brasil, como comandar esse país. Então, a gente precisa também, Geraldo, de um prefeito militante que levante a bandeira e diga assim, eu sou um prefeito de uma cidade importante, defendo a democracia,
Preciso dos investimentos do governo federal para o meu município, não vou abrir R$1, mão de R$1 da educação, mão de R$1 da saúde, de tudo que é necessário para a gente conseguir fazer com que as pessoas vivam melhor no nosso país. O Brasil é um lugar muito bom de se viver, Itabuna é uma cidade, uma região do estado muito boa de se viver, mas está cada vez mais difícil acreditar e ter esperança. E pessoas que chegam em espaços representativos, como a prefeitura de uma cidade como Itabuna, precisam ser a nossa esperança. E eu espero que vocês possam ser eleitos, que vocês possam construir um mandato nessa cidade que seja um exemplo de como a política pode ser bem feita. Então, contem comigo, dessa pessoa que é apaixonada pela cidade, pela universidade da região aí de Itabuna. Queria muito que a gente pudesse fazer essa atividade presencialmente, que a gente pudesse se encontrar, se abraçar, que eu pudesse mais uma vez, Maria, em Itabuna, visitar as pessoas que eu gosto, mas a pandemia está aí e nos impossibilita, mas dias melhores virão, e virão com o Geraldo, com o Jairo e com essa juventude junto com vocês. Então, é isso, muito obrigada, agradeço mais uma vez pelo convite, e estou aqui ouvindo tudo atentamente. Valeu, Mário. Obrigada, Mari. Como sempre, muito bom te ouvir. Obrigada por contribuir aqui com o nosso debate. E a gente tem aqui alguns comentários, né? No nosso chat. Fátima Nascimento, Juventude, uma força poderosa. Flávio Barreto, a juventude precisa de atenção do poder público. Jussara Feitosa, a juventude é parte fundamental na campanha de Geraldo e Jairo e União Brasileiro. A chapa Geraldo e Jairo é mais preparada para a gestão de Itabuna, com o melhor programa de governo participativo. E tem aqui, né, presença dos candidatos a vereadores, né, que a gente também possa eleger aí um grande time para a Câmara de Vereadores. A gente tem aqui a presença do candidato Salma Fernandes, do candidato Paulinho do Banco, da candidata professora Ivone, da candidata professora Adriana Tumissa, de Lans, do candidato Lans. Então, é isso aí. Então é isso, obrigada, Maris, e obrigada, Mari, por essa fala tão bonita, tão inspiradora, assim, né, a gente, enfim, esses processos, né, de participar de movimento estudantil e de acreditar, de fato, assim, né, de não só do movimento estudantil, mas o movimento estudantil enquanto um movimento social muito responsável por provocar a sociedade mesmo, né, e essa importância que você traz, né, da gente conseguir compreender que a participação política, ela faz parte da nossa vida e ela precisa fazer parte da nossa vida cada vez mais cedo, né? Porque quando a gente não tem uma estratégia, quando a gente não tem definido o que a gente quer, as coisas vão acontecendo e a gente, enfim, né, vai perdendo os nossos direitos. E a juventude, ela, na verdade, ela é isso, né? Ela é um direito que a gente precisa continuar na resistência para lutar para que a gente não perca cada vez mais as esperanças e as oportunidades, e para que esse direito ele seja, de fato, não um privilégio de alguns jovens que têm direito a estudar, a fazer cursos, a se qualificar, a compreender várias línguas, mas, na verdade, que esse direito ele seja cada vez mais de toda a juventude brasileira, né? E aí é nesse sentido que a gente vai convidar também outra poderosa, tá? A gente vai chamar aqui a Luísa Dutti, para poder trocar uma ideia com a gente e para vocês terem ideia do currículo dessa maravilhosa também. É um babado, porque ela é economista, doutoranda em Ciências Sociais. Ela faz parte do Conselho Curador da Perseu Abramo, então a bicha está vindo aí, e aí ainda tem isso, assim, né? Ela faz parte do Conselho Curador, e por que ela vai dar essa contribuição aqui para a gente? Porque além dela ser essa militante, ela também ajudou no processo de construção, esteve presente participando, né, da construção do Plano Nacional da Juventude, assim, né, que a gente sabe que foi uma política, né, que ajudou a gente a construir diversas políticas para a juventude, tanto a âmbito estadual e a âmbito municipal também. E aí, sem mais delongas, queria chamar a Luísa para poder contribuir aqui com a gente. Boa noite, companheirada. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Jairo. Boa noite, Maris. Boa noite, Bruna. Queria deixar também um grande beijo para a Célia, que é uma amiga do coração e que eu ainda não conheço Itabuna, mas fico sempre querendo ir para visitar
a Itabuna, que a Celinha tanto fala, e é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer essa acolhida da turma da Bahia, assim, com muita alegria no coração de estar aqui, no estado irmão aqui de Minas Gerais. E queria começar dizendo assim que eu fiquei muito emocionada ao ler o programa de governo que está sendo construído de verdade a muitas mãos, né? Eu vi lá assinado por tantas pessoas e foi um programa assim que eu fiquei lendo e pensando, nossa, quão qualificado é esse programa, quantas ideias boas e quanto conteúdo, né, que essa chapa do Geraldo e do Jairo estão apresentando para a cidade de Itabuna. Então, que sorte de Itabuna poder contar com esse diálogo tão qualificado, com essas propostas tão transformadoras, assim, anunciadoras que esse programa está trazendo. Né? E aí, queria agradecer também muito a fala da Mari, aqui, uma referência da juventude brasileira. É um prazer enorme estar aqui nessa sala com ela. E queria colocar algumas questões assim para a gente pensar junto, mas muito nessa linha da proposta participativa, né? Eu já vi também que estão sendo realizados vários debates, é muito bom ver isso, né? O processo de escuta genuíno, assim, que não seja instrumental, né? Não seja só para anotar propostas e engavetar, mas realmente escutar as pessoas e construir com elas esse programa de governo dessa chapa que certamente vai ser muito vitoriosa nessas eleições. E fiquei muito feliz que logo no começo do programa tem um item lá que fala de celebrar as memórias e avançar, né? Isso eu acho que dialoga muito com a juventude. Nós precisamos, sim, resgatar essa memória, resgatar esse legado, né, dos governos democráticos populares que já governaram Itabuna, governam a Bahia, já governaram também o governo federal. É muito importante que nós, da juventude, conheçamos essa história, né, para a gente se sentir parte dessa história. Mas eu acho que tanto o PT quanto o PCdoB, enfim, vários partidos de esquerda têm essa tarefa, né, de apresentar programas anunciadores, né, que a gente consiga efetivamente avançar no sentido da democracia, das políticas progressistas. Então, acho que o programa de vocês está apontando justamente para isso. Né? E quando a gente fala de memória, a gente não está falando só de passado. Fico pensando, por exemplo, na importância da gente falar da memória da juventude negra, né? Que está muito presente no programa. Eu sei que está participando ativamente da construção também dessa campanha. E quando a gente fala do genocídio, do extermínio da juventude negra, quem é que está registrando essa memória dessa juventude? Né? Então, só para dizer também que esse debate da memória não é só um debate do passado, mas é um debate do futuro, e que nós, jovens, precisamos né, a participar ativamente dessa construção, assim. Então, acho que esses são dois pontos muito importantes, né? Pensar esse legado no sentido prospectivo, anunciador, e também construir de forma participativa, escutando, né, as pessoas, esse programa transformador para a cidade de Itabuna. Então, isso fiquei muito feliz, assim. E a Bruna falou dessa questão dos direitos. Eu acho que esse é um dos grandes legados, né, dos governos petistas aí, dos governos democráticos populares para a juventude brasileira, essa dimensão e essa noção dos direitos. Né? A gente fala muito, por exemplo, das políticas educacionais, e aí acho que Itabuna tem muito a dizer sobre isso, mas nós, jovens, com todos os retrocessos que são vividos, né, desde o golpe contra a presidenta Dilma, a noção de direitos é um legado muito importante para a gente, né? Então, falamos aí do Plano Nacional de Juventude, tem uma série, o Estatuto da Juventude, uma série de leis e políticas que podem estar sendo mais ou menos desmanteladas, mas nós da juventude, a essa geração, tem incrustada essa noção de direitos. Eu acho que isso é muito importante de ser resgatado, né, de ser reafirmado a todo momento, até porque quando a Mari fala, por exemplo, da questão do desemprego e do subemprego das juventudes, que eu acho que esse que sem dúvida, um dos aspectos principais de discussão, não só em Itabuna, mas no Brasil inteiro, né? O que vamos fazer com as possibilidades de emprego, de trabalho, e aí não só emprego, mas acho que trabalho, para trazer também a dimensão da economia popular e solidária, para trazer a dimensão da juventude rural. Né? Então, acho que pensar trabalho decente para a juventude é uma tarefa importantíssima, né, de ser dialogado nesse sentido.
Então, isso tudo, eu acho que ficou... essas preocupações eu vi lá no programa e tenho certeza que estão aparecendo nos diálogos que vocês estão fazendo aí pelas cidades, né? Esse é um aspecto fundamental. Uma outra questão que eu fiquei muito feliz assim, de ver, que é um tema que tem muito a ver com a juventude, é a questão da educação. Eu sei da história do Geraldo, né, na construção das políticas de educação e tudo mais, isso está muito bem colocado lá no programa, mas é interessante a gente pensar justamente nessa educação no sentido ampliado, né, de pensar a escola como um espaço de encontro, né, entre comunidade escolar, mas comunidade de um modo mais ampliado. Acho que isso é muito importante. Pensar de um modo geral que um programa que seja para uma cidade do encontro, né? Uma cidade sem cercas. A gente fala aí das cercas do latifúndio, mas então uma cidade sem cercas, e aí a gente traz toda a dimensão da cultura, da mobilidade, tudo isso. Acho que tem muito a ver com a juventude, com a liberdade de circular pela cidade, né? De viver, de vivenciar mesmo a cidade, e aí a gente está falando também das periferias urbanas, periferias rurais, enfim, acho que tudo isso é muito importante. E uma outra dimensão que eu acho que tem a ver com a questão do emprego, né, que a Mari colocou, é a questão das desigualdades. Nessa pandemia, a gente viu como que a pandemia ela agravou muito, né, todas as desigualdades, todas as dimensões da desigualdade no Brasil e também no mundo todo. E aí uma política progressista, eu acho que é aquela que visa combater as desigualdades a partir da diversidade, né? A partir da força da diversidade, da soma da diversidade, combater as desigualdades. E acho que isso tem uma dimensão muito importante para a juventude, porque a gente precisa pensar também na pluralidade dos projetos de vida, né? Das trajetórias de vida que as juventudes querem construir. E aí a gente tem que pensar todas essas políticas de forma integradas e também de forma integral. E aí, para já ir finalizando aqui, fazer um último comentário, eu fiquei muito feliz também de ver lá no programa um item que é o Rio Cachoeira, né? E de ver o Rio lá, fiquei pensando muito nas constituições da Bolívia e do Equador, e acho que também na Austrália tem algumas leis, né, que garantem o direito dos bens da natureza, né, das riquezas naturais, como sujeitos de direitos também. E isso tem a ver com promoção de saúde, isso tem a ver com o ambiente né, urbano e do município como um todo. E aí eu queria deixar esse último comentário no sentido da gente pensar também uma cidade que seja uma cidade do bem viver e que a própria economia da cidade, e acho que isso está muito bem expresso lá na parte do desenvolvimento econômico, ela seja pensada em ampliar as possibilidades de emprego e trabalho das juventudes e dos cidadãos como um todo nessa linha ecológica, né? Isso me parece que é uma grande saída que a gente vai ter dessa crise, é pensar também a nossa relação com a natureza, seres humanos e natureza, como o Papa Francisco bem colocou lá na encíclica dele do cuidado com a casa comum, né? E as possibilidades de geração de renda nessa linha da ecologia me parecem muito promissoras, e é uma possibilidade também de desenvolvimento humano, social para as juventudes muito importante. Itabuna, como tem aí, vocês colocaram até a proposta de trabalhar, né, os fóruns dos institutos de educação de ensino superior da região de Itabuna, me parece uma boa possibilidade de pensar esse caminho da transição ecológica com novas tecnologias, incluindo aí a juventude e as possibilidades de trabalho. Mas é isso que eu queria deixar, assim, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, um prazer enorme, obrigada pelo convite e também vou continuar acompanhando aqui com muita atenção. Obrigada, um grande beijo. Obrigada. Obrigada, Luísa. Vai lá, Mari, pode ir. Mais alguns comentários aqui, né, do pessoal interagindo no nosso chat. Muito obrigada, viu, Luísa, pela participação, muito bom te ouvir. Tenho certeza que você enriqueceu bastante essa noite também. Tauan Fernandes, a juventude está junto para dar a volta por cima. Paulinho do Banco, com a juventude a esperança é sempre presente. Gileno Lopes, a juventude precisa do esporte como interação social. Essa sempre foi uma marca de Geraldo, né? Então,
Geraldo já mostrou que é possível fazer isso. E Fátima Nascimento, Luísa, está te convidando para vir para a posse de Geraldo e Jairo, né? Uma boa oportunidade para você vir aqui nos ver também. E é isso. Raimunda Moreira Cis, o programa de governo desta chapa é realmente anunciador de transformações e a juventude será a força motora da mudança. É isso. Bora lá, Bruna. Uau, comentários lindos, super inspiradores. Valeuzão, Luísa. Queria registrar aqui duas coisas muito importantes que as meninas trouxeram, que é uma cidade sem cercas e um prefeito militante. Então, é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita nessas possibilidades, assim, né? A juventude, quando a gente constrói um programa de governo participativo, é porque a gente acredita que a juventude, assim, a gente não pode naturalizar as desigualdades, né? Então, a gente, infelizmente, tem essa concepção de que, nossa, não, tudo bem que um jovem possa, enfim, ter muito tempo de ócio para poder se qualificar, fazer várias viagens, e tudo bem que a gente tenha uma chacina acontecendo nos bairros periféricos das nossas cidades, assim, né? Então, essa naturalização, ela não é real, né? Então, a gente quer provocar isso e dizer que a política, ela é esse poder de decidir sobre as nossas vidas, assim, né? E a juventude, ela precisa de condições para fazer as melhores escolhas. E nós estamos aqui porque a gente acredita que é possível, né? Uma prefeitura ajudar na construção dessas condições, assim, né? A partir de uma cidade sem cercas, de um prefeito militante, de movimentos sociais que se coloquem nesse compromisso e de uma ampla participação popular, assim, né? E aí, nesse sentido, vamos chamar aqui agora alguns vídeos que uma companheirada produziu para nós com algumas perguntas para o nosso prefeito e para o nosso vice-prefeito. E aí vamos anunciar que eu e o Bruno Souza trouxe algumas contribuições, a Daiane Pink, a Marta Alberto e a Fernanda Araújo. Se liguem que vai aparecer os videozinhos, nossa equipe técnica, por favor. Olá, pessoal! O esporte aliado às políticas públicas eficientes e transformadoras pode ser um instrumento de inclusão social, de conscientização e promoção da cidadania. Muitas vezes é por meio desses projetos sociais que o esporte chega na comunidade carente, exercendo muito bem o papel de fomentador. Nós tivemos como exemplo aí o PELC, Programa de Esporte e Lazer da Cidade, do qual o Jairo conhece muito bem. Acredito que Geraldo também ouviu falar. Foi um programa que fez a diferença local dentro do nosso município. O PELC, na sua essência, além de proporcionar a prática de atividade física, culturais, de esporte, lazer, ele contribuiu que o esporte sejam tratados como políticas públicas, direito que seja direito de todos e todas. Visando essa realidade do PELC dentro do nosso município, eu queria deixar aqui uma pergunta para o Jairo e para o Geraldo. Qual seria a proposta de vocês para o esporte na juventude itabunense? Oi, gente. Aconteceram aqui
alguns problemas técnicos. O pessoal da equipe técnica está tentando consertar para a gente ver o restante dos vídeos, né? Mas já quero deixar aqui também uma pergunta que foi feita no chat uma pergunta para Geraldo e Jairo, né? A pergunta foi feita por Laiane Souza. Quando você for prefeito, Geraldo, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Assim, qual vai ser a sua primeira medida, né? Quando tomarem posse no dia 1º de janeiro. E você pode responder posteriormente, né? Só para deixar registrado que houve essa pergunta. E aí eu queria agora convidar o nosso candidato a vice-prefeito, Jairo Araújo, para fazer suas contribuições, né? Das falas aí desse rico debate que já foi feito aqui. Obrigado. Eu achei assim extraordinário as contribuições. Obviamente que nós fizemos esforço imenso para a construção do nosso plano, do nosso programa de governo. Eu entendo e tenho um sentimento de que os desafios eles são imensos e que a participação da juventude em gestões públicas, através dos conselhos, do movimento, da rebeldia, do protesto e na exigência, inclusive, de políticas públicas de uma gestão, cria sentimento de pertencimento. E considero de que obviamente, dentro de um país extremamente desigual que nós vivemos, e a partir do golpe que derrubou a presidenta Dilma, essas desigualdades aumentaram de forma assustadora. Já comentaram aqui essa questão do desemprego, que ele é extremamente perverso para a população, mas é mais perverso ainda para a juventude. Itabuna é uma cidade com um pouco mais de 210 mil habitantes, de que você tem bairros em Itabuna que a juventude não conhece o centro da cidade. E por que não conhece? Porque não pode sair. Tem bairros em Itabuna que a juventude não conhece o bairro completo, porque tem trincheiras. Obviamente que o grande desafio é de como a gestão possibilita incluir a juventude, né, na vida da cidade. Eu não vejo possibilidade de você ter cidade, né, com algum nível de felicidade sem inclusão da juventude. E aqui o que se produz de cultura, o que se produz de esporte, de lazer, é muito no esforço heróico da juventude, sem qualquer tipo de participação da gestão pública em Itabuna. Então, uma cidade que leva em consideração a sustentabilidade, uma cidade que leva em consideração que iluminação pública é uma prioridade de segurança para as mulheres, para a juventude, uma cidade que ofereça e que resgate os espaços públicos, né, no sentido de oferecer dignidade e cultura para a juventude, é algo transformador. Eu sou oriundo da UJS, tive a oportunidade de perceber o que passa pela juventude e o sofrimento da juventude quando eu saí dessa realidade de ruas. Das ruas, quando eu tive a oportunidade de ler Capitães de Areia de Jorge Amado, que eu acho assim extraordinário. Então, como a gente, e eu gostei muito dessas expressões do prefeito militante, porque o programa nosso é de uma gestão com muita sensibilidade para os problemas que a juventude e que o nosso povo enfrenta, né? Mas construir esse sentimento de que as lutas do nosso povo e as lutas da nossa juventude precisa ser abraçado pela própria juventude, tanto do ponto de vista da sua construção dessa agenda de políticas públicas, como a sua própria execução, como a sua própria aplicação e a defesa dessas políticas. Nós estávamos num país, já para concluir a minha parte, para possibilitar o debate, nós estávamos num país de um Brasil com ciência sem fronteira, com ProUni, com cotas, com fiéis, né? Nós estávamos com um país que tinha uma política nacional de juventude. E hoje nós estamos diante de um país que criminaliza a
a juventude e acha que a solução para a juventude é a polícia, né? Então, essa participação e esse processo eleitoral de que nós estamos enfrentando, obviamente que nós estamos fazendo campanha, estamos pedindo voto, mas sem perder de vista, utilizar também esse momento de campanha eleitoral para nos aproximar mais ainda da juventude e do povo, para fazer esse debate de que realidade nós estamos vivendo e quem verdadeiramente pode apontar as alternativas para a saída dessa crise profunda que nós estamos enfrentando. E eu digo, no início das minhas considerações iniciais, de que eu considero, diante de toda essa realidade, é possível, meu prefeito Geraldo, mesmo diante dessa coisa que está em Brasília, nós resgatarmos a nossa cidade e nós estabelecermos políticas públicas que levem em consideração o escutar a juventude, o ouvir a juventude e estabelecer as políticas públicas para a juventude sem perder nunca de vista a questão da transparência do ponto de vista das dificuldades e os mecanismos que está instalado no país, que são mecanismos do ponto de vista do aprofundamento da desigualdade social. Então, as políticas públicas, muitas vezes, elas não se materializam em direitos. Políticas públicas, muitas vezes, são estabelecidas a partir de governo que tem sensibilidade para a aplicação. E nós precisamos discutir com a juventude de como se apropriar das políticas públicas condicionada a isso como instrumento de direitos. E fazer esses esclarecimentos é fundamental para que a gente não permita esse retrocesso que nós estamos vendo e assistindo e lutando, obviamente, para frear essa coisa que chega a dar uma declaração e que diz que vacina contra o coronavírus não será obrigatória. E o entendimento do que ele diz é um entendimento para confundir a população, porque vacina no Brasil nunca foi, né? Pelo menos na história recente, caso de polícia, da polícia pegar uma pessoa em casa e botar para vacinar. Mas a vacina é obrigatória do ponto de vista da nossa responsabilidade com o coletivo e com o nosso povo. A vacina para uma criança, por exemplo, é obrigação a mãe apresentar o cartão de vacina numa escola. É isso que é uma obrigatoriedade. Mas quando ele diz isso, ele confunde a população numa pandemia que já vitimou mais de 150 mil pessoas no Brasil. É esse país anticientífico que nós estamos vivendo. E nós não podemos, obviamente, perder este debate. Eu estou assim, muito feliz aqui com o conteúdo, com o nível do conteúdo apresentado, Geraldo, e como aumenta cada vez mais nessas rodas de conversa com a juventude que nós estamos fazendo aqui, mas já fizemos uma live da juventude aqui em um bairro da cidade para discutir a vida da juventude, por exemplo, na periferia, né? De como superar os grandes desafios. E eu acho que essas discussões, com esse nível de conteúdo, aumenta cada vez mais ainda a nossa responsabilidade e o nosso olhar para os grandes desafios que nós teremos a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado. Obrigada, Jairo, pelas suas palavras, obrigado pelo seu compromisso. Obrigada pela sua militância, por estar cumprindo essa tarefa tão importante para nós, de colocar as caras para disputar essa vice-prefeitura. E agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso prefeito, Geraldo. Antes disso, queria também desculpar, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos nos vídeos, mas também agradecer de verdade a companheirada que se dispôs a fazer esses vídeos, a fazer essas entrevistas, em outros momentos a gente aparece. E aí dizer, né, que os vídeos que foram apresentados, eles estavam falando um pouco, né, sobre a questão do esporte, sobre a educação integral, sobre a questão do primeiro emprego, para se você puder trazer esses elementos, Geraldo. E outra coisa também que a companheira Lindinalva Jesus trouxe também no nosso chat, que é como que a gente pode romper com a naturalização da violência contra a juventude negra no nosso município, assim, né? Então, foram 4 questões centrais que apareceram nos vídeos, apareceram no chat, vou repetir, sobre a questão do esporte, a importância, né, quais as políticas de educação integral, né, em relação ao primeiro emprego e em relação à violência. E aí a palavra está com você. Joga duro.
Seu áudio está desligado, prefeito. Volta aí. Bruno e Mariana deram um show aí nessa apresentação, não é isso, Celinha? E Luísa, a mineira, sobrinha do nosso amigo Dutti, e a Mariana Dias, nossa conterrânea, ex-presidente da Uni, deixa a gente de boca aberta aqui ouvindo e aprendendo. Deixa eu tentar bem rápido falar. A primeira atividade que nós, eu e o Jairo, adotaremos, são muitas, mas deixa eu falar de uma que me incomoda. É o aproveitamento do ano letivo de 2020, que não tem mais aula esse ano, de maneira que o ano que vem tenha o que perdemos em 2020 e 2021. E abrir matrícula, porque tem muito jovem que devia estar no ensino fundamental e não estão. E combinar com o governo do Estado para os meninos da 9ª série, que o ano que vem tem todo o direito de começar o 2º grau, eles devem ir para o 2º grau, e a prefeitura assume com o governo do Estado atualizar no que for preciso as competências e as habilidades desses meninos que não podem, de maneira nenhuma, perder um ano. Porque eu tenho dito que os meninos da classe média estão estudando pelo computador, pelo tablet, pelo um bom celular. E os meninos da rede pública não estão. Então, não é justo contribuir para aumentar uma desigualdade de uma cidade que é muito desigual. E, junto com isso, trabalhar também e voltar a trabalhar com a educação de jovens e adultos. Nós sabemos que a falta de instrução é responsável também por essa desigualdade em Itabuna. Queremos trabalhar muito nessa linha logo no primeiro dia de governo. E a escola de tempo integral, na linha de Anísio Teixeira. É um turno na sala de aula e outro turno derrubando a cerca da cidade. Indo para os clubes, para o cinema, para o teatro, para a atividade esportiva, conhecer a CEPLAC, a universidade, a prefeitura, tudo que tiver direito. Nós queremos começar logo pela educação desse primeiro ano. E dizer que acabou o tempo do prefeito chuchar o peito e dizer que ele foi um bom prefeito porque fez tantos quilômetros de asfalto, ou porque construiu isso ou construiu aquilo. Isso é importante para a cidade. Nós já construímos muito e vamos construir mais, mas é insuficiente. Temos outras pautas, outros temas que as gestões, a partir de agora, têm a obrigação de tocar. Eu quero falar logo pela desigualdade de Itabuna, o 9º PIB da Bahia, mas em trabalho formal a gente toma uma surra. Nós estamos lá no estado numa classificação de número 81. E esse 9º PIB da Bahia, em renda, a vergonha é muito maior. 39% da população ganha até meio salário mínimo, o que coloca Itabuna na posição de número 405. Aí, se eu for falar mais, eu vou falar do IDEB, que o nosso, há 20 anos atrás, era 3,3 e agora é 3,1, quando era para ser 5,1. Ou do nosso IDH, que nós deixamos em terceiro da Bahia e caiu para o 6º. Ou da mortalidade infantil, que parou, tem 20 anos que não reduz a mortalidade infantil, ou da violência dos jovens e dos jovens negros. Esse tema tem que estar colocado na gestão. Para convencer a cidade, para educar a cidade, para fazer lei, para ganhar a consciência nessa tese. Estou convencido disso. Muito, muito, muito. Olha, eu estava há pouco ali no bairro da Bananeira, que é um dos bairros mais pobres. Saí de lá numa alegria enorme. Quase cheguei atrasado aqui ainda para a nossa live. Está lá, Sirlene Oliveira, da Bananeira. Repito, um dos bairros mais pobres de Itabuna. Falando bonito, e diz que é advogada graças a Lula e Dilma com o FIES. Teve a oportunidade, que é isso que nós estamos querendo ter isso na cidade inteira. A questão da oportunidade. E combater essa desigualdade, que eu mostrei que Itabuna é muito grave a questão da desigualdade.
da questão da desigualdade. Aí eu vou falar de mais coisa, eu vou falar, bora falar direito, né? Desse preconceito racial que tem em Itabuna, do machismo que tem em Itabuna. Vamos embora com políticas públicas e usando o poder de uma prefeitura, a influência de uma prefeitura, vai trabalhar nesse sistema. Vamos fazer obra assim. A questão do emprego, do primeiro emprego, que tem que ter emprego, tem que ter emprego. Nós estamos apresentando aí com o Jairo a ideia de fortalecer a vocação de Itabuna hoje, que é a área de serviço, educação e saúde, e o comércio, que é muito forte aqui. Mas é insuficiente. Nós queremos trabalhar outras áreas aí, tem a questão da indústria, Itabuna está preparada para isso, Itabuna tem água e tem gás, que é uma fonte de energia que a da indústria prefere, está bem localizada, tem mão de obra, tem universidade, tem escola técnica, mas nós queremos também pegar o Porto Seco, já que Léo vai ficar com o Porto molhado, o Porto Seco aqui em Itabuna, para que Itabuna se transforme numa cidade de logística em todo o Nordeste. Mas nós sabemos também, essa conjuntura nacional e até do mundo, que o trabalho formal perde força, o trabalho de carteira assinada perde força. E aí me aparece outra alternativa, que é a economia popular e solidária. Agora, economia popular e solidária tem que ter apoio do poder público. Todas as indústrias grandes do Brasil e de fora que vêm para cá, chegam aqui e pedem tudo ao prefeito, ao governador e ao presidente da República. Pede isenção de 30 anos, pede o terreno, a terraplanagem, água, luz, pede tudo. E não se apoia no tradicional, no antigo, a economia popular e solidária, não se apoia com crédito, com o Banco do Povo que nós temos, não se apoia com consultoria, com as universidades que nós temos aqui, a estadual e a federal, não se apoia com a prefeitura ser um comprador ou que estimular a compra desses produtos da economia solidária e popular. Não é só o produto, mas também serviços para a juventude. Então, eu estou convencido que tem muita coisa boa que pode se fazer e acabar com essa onda de não, essa parte aí é com o governo federal, essa parte é com o governo do Estado. Claro que com o governo do Estado, o governo federal anda melhor. Mas sem esses apoios, e principalmente o federal, que não pensa dessa maneira, o poder local pode fazer muita coisa. E a educação da gente está casadinha com a questão da cultura e do esporte. É um turno na sala de aula e outro turno com essas atividades. E ampliar o máximo que se puder com o ensino integral. Escola formal, o contraturno, com essas atividades. E como diz nosso reitor Paulo Gabriel, um Grapiúna também, e que nos ajudou a escrever o projeto mais escola, nós vamos precisar dos estudantes das universidades. Vamos precisar. Bolsa para esse estudante da universidade para trabalhar com nossos alunos no contraturno, das diversas áreas, educação física, educação, história, enfim, vamos precisar desse trabalho. Portanto, muito alegre com essa roda de conversa, de coração agradeço a Luísa Dutti, a Mariana Dias, a Bruna e a nossa Mariana também, que participou junto com a Bruna da apresentação. Muito alegre com o nosso trabalho de hoje à noite. Muito obrigada, Geraldo, pelas palavras. Com certeza, as melhores propostas, para a nossa juventude, para Itabuna. E é isso, a gente está aqui para contribuir com a formulação das políticas públicas para a juventude. A gente está aqui para contribuir com o debate. Esperamos, que esses momentos aconteçam mais vezes. E aí eu gostaria de chamar a Mari Dias e, em seguida, a Luísa para fazer a saudação final. Gente, eu quero, bem rápido, só agradecer mesmo, desejar toda a sorte do mundo, ouvir coisas incríveis aqui hoje. Eu acho que essa questão da violência urbana que nós vivemos hoje, da Polícia Militar com a juventude negra, é uma coisa primordial, porque a vida das pessoas, são jovens impossibilitados de viver o seu futuro, porque têm
como destino perder a sua vida na mão do Estado brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa tratar como prioridade, tratar como uma questão política, como uma questão de políticas efetivas do município, porque é uma questão relacionada ao direito da vida das pessoas, né? Então, eu me sinto muito feliz de saber que a gente tem uma chapa de prefeito, de vice-prefeito comprometido com essa questão. Então, saio muito feliz desse encontro, espero de verdade que Itabuna tenha a oportunidade, mais uma vez, de ser dirigida por um campo político preocupado e determinado a entender as necessidades do nosso povo. Então, fica meu abraço, fica aqui a minha torcida. Se eu estivesse em Itabuna, se eu votasse em Itabuna, com certeza eu ia apertar 13 no dia 15. Então, eu espero que no dia 15 a gente possa comemorar juntos e que da próxima vez que eu vá em Itabuna eu possa visitar o prefeito e o vice-prefeito da cidade. Então, um beijão para todo mundo, Mari, Luísa, Bruna, todo mundo que acompanhou a gente, Célia também. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição para tudo. Beijão. Gente, eu também quero deixar um agradecimento muito especial, dizer que realmente foi uma noite muito boa. E só 2 recadinhos finais. O primeiro é em relação às desigualdades que o Geraldo tão bem colocou, né? Pensar nas juventudes de modo plural, pensar nas jovens mulheres, na juventude negra, na juventude LGBT, jovens rurais, enfim. Tem muitas juventudes aí para serem incorporadas nesse processo. E o segundo ponto é o que a Mari também já falou, acho que essa eleição é uma eleição que a gente precisa resistir ao bolsonarismo, ao autoritarismo que está colocado. Então, é uma eleição que tem um tema nacional muito importante, né? E a resistência que a Bahia, junto com os demais estados aí do Nordeste, está fazendo no consórcio é um exemplo para o Brasil. Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer essa resistência mostrando o que é concretamente a democracia. É a defesa da educação pública de qualidade, é a defesa do SUS, é a defesa das políticas de desenvolvimento rural, é a defesa dos direitos da juventude. Aí sim a gente vai poder construir uma aliança muito forte para derrotar o Bolsonaro nessas eleições de 2020 e também em 2022. E queria então deixar um abraço muito especial a todos e todas, dizer que foi um prazer e estou na torcida também. É isso, galera, estamos chegando ao final. A gente queria agradecer de verdade a todo mundo que ficou aqui nessa disposição da gente estar provocando, construindo esse debate. Isso faz parte das nossas vidas. Deu para perceber que falar sobre políticas para a juventude é falar sobre políticas para toda a população, né? Então, juventude quer viver, quer direito, quer estudar, quer cultura, esporte, lazer, o mundo transformar, já chega de sofrer. E a gente acredita, sim, que é possível construir uma cidade justa, uma cidade digna, onde a juventude tem acesso. Essa cidade é nossa, Itabuna é nossa, Itabuna é linda, e tem uma juventude incrível, rica, potente, poderosa, criativa, e o que a gente mais quer é que essa juventude pegue a história com as mãos e construa a cidade que a gente merece. Então, nessas eleições, a gente é isso, bota essa estrela no peito, a gente quer Geraldo prefeito, e com certeza, junto com a juventude, nós vamos dar a volta por cima, sim. E é isso, agradecer em nome do Levante, em nome dessa campanha muito bonita, e chamar a Mari para as despedidas. É isso aí, Bruna, né? Muito bom ter participado desse debate. Eu e Bruna, que já nos conhecemos aí, né? Dividimos gestão de DCE, participamos de muita eleição de centro acadêmico, de diretório acadêmico, e agora a gente está aqui juntas, né? Contribuindo com essa campanha, né? Na campanha de Geraldo Jairo, que sem dúvida nenhuma a melhor chapa para nos representar, para governar nossa cidade, né? E como o Bruno bem falou, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem muito potencial. Ela só precisa de pessoas de gestores que tenham mais cuidado com ela, né? De gestores que entendam melhor a realidade do povo, né? Tem um ditado que fala que a cabeça pensa onde o pé pisa, então eu tenho certeza que
Geraldo e Jairo sabem disso, sabem das nossas dificuldades. Prova disso é que eles estão aqui, né? Nos ouvindo as nossas propostas. E agradecer, né? Agradecer a toda a coordenação da campanha pelo convite, ao JS aqui de Itabuna, União da Juventude Socialista agradece, né, o convite, pela participação, e estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível, no que for necessário. E a gente vai exibir agora um vídeo, né, com os nossos candidatos a vereadores, e após isso a gente encerra a nossa live. Muito obrigada, gente, e até a vitória no dia 15 de novembro. Está de volta, Geraldo. Geraldo é 13! Estes são os vereadores do PCdoB e PT. O 13 está de volta, Geraldo voltou. O 13 está de volta, Geraldo voltou. O 13 está de volta, Geraldo voltou. Está de volta, Geraldo voltou. Vamos dar a volta por cima, crescer de verdade, espalhar o amor. Todo mundo tá no clima, Itabuna inteira se emocionou. O futuro aqui é agora, tá de volta ao tempo que a gente sonhou. É você quem faz a hora, Geraldo tá de volta, Geraldo voltou. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Tá no sorriso de cada criança, em cada homem, em cada mulher. Volta por cima a esperança que a gente canta com garra e com fé. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. 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 Vamos sacudir a poeira! Geraldo é 13! Vamos dar a volta por cima, crescer de verdade, espalhar o amor. Todo mundo tá no clima, Itabuna inteira se emocionou. O futuro aqui é agora, tá de volta ao tempo que a gente sonhou. É você quem faz a hora, Geraldo tá de volta, Geraldo voltou. O 13 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 tá de volta, Geraldo voltou. Geraldo voltou. Geraldo Simões pra fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Itabuna quer Geraldo pra fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. A gente se lembra do bem que ele fez. A nossa cidade ficou mais feliz. Agora vai ser bem melhor, vamos lá, meu irmão. Vamos ficar jogando essa falação. Geraldo Simões pra fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. É a vontade do povo que abraça Geraldo, com força, respeito e consideração. Tá na hora de seguir um rumo novo. Vamos
por cima, Itabuna. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. 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 Vamos dar a volta por cima, descer de verdade, espalhar o amor. Todo mundo tá no clima, Itabuna inteira se emocionou. O futuro aqui é agora, tá de volta o tempo que a gente sonhou. É você quem faz a hora, Geraldo tá de volta, Geraldo voltou. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Vamos dar a volta por cima, Itabuna. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. 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 Vamos dar a volta por cima, descer de verdade, espalhar o amor. Todo mundo tá no clima, Itabuna inteira se emocionou. O futuro aqui é agora, tá de volta o tempo que a gente sonhou. É você quem faz a hora, Geraldo tá de volta, Geraldo voltou. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. Tá no sorriso de cada criança, em cada homem, em cada mulher. Volta por cima a esperança que a gente canta com garra e com fé. O 13 tá de volta, Geraldo voltou. 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 Vamos sacudir a poeira, Geraldo é 13. Vamos dar a volta por cima, crescer de verdade, espalhar o amor. Todo mundo tá no clima, Itabuna inteira se emocionou. O futuro aqui é agora, tá de volta o tempo que a gente sonhou.